De acordo com a convenção historiográfica mais difundida, a Idade Média começa em 476 com a queda do Império Romano do Ocidente e termina em 1453 com a tomada de Constantinopla pelos otomanos. Uma Idade das Trevas de quase 1000 anos de simples transição entre a Idade Antiga e a Idade Moderna, e daí advém o seu nome. Uma época marcada pelo retrocesso intelectual e cultural, além da ignorância, da superstição, da imobilidade, da guerra, da fome, da doença e da subjugação de servos e mulheres. Ou, pelo menos, é isso que querem que nós acreditemos. Pois, embora a Idade Média não tenha sido uma era perfeita, como nenhuma época é, ela tampouco foi essa caricatura de filme de terror que é retratado na mídia mainstream ou no mundo acadêmico. Ela teve seus problemas, obviamente, mas não foi pura e simplesmente uma era envolta de obscurantismo, como comumente se acredita. Isso não só é um reducionismo absurdo, pois você pega quase 1000 anos de história e dezenas de nações do Ocidente e reduz a um estereótipo negativo, como é uma grande mentira. Pois durante a Idade Média houveram grandes avanços que até hoje são muito importantes para a humanidade como um todo. A divisão tripartida da história entre Idade Antiga, Idade Média e Idade Moderna é uma invenção renascentista do século XIV, e o próprio nome Idade Média é uma expressão pejorativa, utilizada justamente para depreciar esse período da história, como se ele tivesse sido somente uma mera era de transição para um período superior, um período mais elevado, que é a Idade Moderna. Mas a questão é que se esquecem que até mesmo nós atualmente, pelos nossos próprios métodos, poderemos ser considerados Idade Média para alguma geração no futuro, já que a tecnologia, a ciência e as compreensões humanas tendem a evoluir de acordo com o tempo e a experiência. Agora, deixando de enrolação, eu gostaria aqui de desmentir 5 mitos que comumente são atribuídos à Idade Média. Mito 1. Todos acreditavam que a Terra era plana. Um grande mito antimedieval é que todos sustentavam que a Terra era plana e esse seria um bom exemplo de como eles eram retrógrados. Mas essa é uma falsidade histórica. Os estudiosos da época já consideravam que a Terra era esférica. Na realidade, nenhuma pessoa instruída da civilização ocidental a partir do século 3 a.C. acreditava que a Terra fosse plana, e os medievais herdaram essa compreensão. Muitos testemunhos, mapas e gravuras demonstram essa constatação dos medievais. Muitas cópias medievais dos escritos de Macróbio, um escritor do século V, contêm mapas da Terra, incluindo os polos norte e sul e as zonas climáticas descritas por Ptolomeu no século II. E a esfera da Terra é mostrada no centro de todas as outras esferas celestes. Não obstante, a ideia de que a Terra é esférica também é deduzida por alguns elementos das imagens da época. O orbe, ou no latim, globus cruciger, é uma esfera sobre a qual é colocada uma cruz, um símbolo cristão usado em moedas, imagens e insígnias durante toda a Idade Média, e representa justamente o domínio de Cristo, a cruz, sobre o mundo, retratado por uma esfera. Além disso, a Terra é representada em tratados sobre a natureza. Entre as muitas imagens medievais que retratam a Terra como uma esfera, estão as do Liber Divinorum Operum de Santa Idelgarda de Bingen. E por fim, as duas maiores autoridades da Idade Média, Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino, também atestam o fato da Terra esférica. Santo Agostinho diz o seguinte em um comentário sobre o Gênesis: como a água cobriu toda a terra, nada impediu que em uma face dessa massa esférica de água, a presença da luz produzia o dia e na outra face, sua ausência produzia a noite. E Santo Tomás de Aquino dizia que o astrônomo e o físico podem provar a mesma tese, por exemplo, de que a Terra é esférica, partindo de métodos diferentes. O astrônomo prova-o com a ajuda da matemática, e o físico através da natureza e da matéria. Mito 2. Na Idade Média, as pessoas viviam muito menos e dificilmente passavam dos 30 anos. Essa é uma questão complexa, pois não existem estatísticas confiáveis sobre a expectativa de vida das pessoas do medievo. E mesmo que esse número esteja correto, nós podemos afirmar com certeza que ele está completamente distorcido por causa da alta taxa de mortalidade infantil na Idade Média.
A alta mortalidade infantil reduz a expectativa média de vida de uma determinada população, e crianças e bebês estavam especialmente vulneráveis nessa época. Também não existem estatísticas sobre mortalidade infantil para a Idade Média, mas algumas estimativas sugerem que nos séculos 17 e 18, países da Europa como Alemanha, França e Suécia tinham taxas de mortalidade de entre 40% e 50% para crianças de até 15 anos. É claro, os séculos 17 e 18 não fazem parte da Idade Média, mas se num período mais moderno nós obtemos essas taxas de mortalidade infantil, é de se supor que na Idade Média tenha sido algo parecido ou até mesmo pior. Ou seja, cerca de metade das pessoas morriam antes de sequer alcançar a idade adulta. E isso joga, obviamente, a expectativa de vida lá para baixo. O ponto é que, se uma pessoa medieval sobrevivesse até a idade adulta, provavelmente ela viveria até os 60 ou 70 anos normalmente, e não seria considerada velha até pelo menos os 50 anos de idade. O número de anos que um ser humano pode potencialmente viver não mudou muito nos últimos milhares de anos. A expectativa de vida medieval era basicamente a mesma que a nossa hoje. A única diferença substancial é que as crianças estavam especialmente suscetíveis a doenças e acidentes que agora são altamente tratáveis. Mito 3. A lenda negra da Inquisição. Devido a uma série de confusões históricas, ou por pura má vontade mesmo dos considerados esclarecidos, a Inquisição acabou por se tornar uma instituição infame na mentalidade popular. A realidade é que muito do que nós sabemos sobre a Inquisição, ou melhor, pensamos que sabemos, é na verdade parte de uma campanha de difamação massiva liderada por nações protestantes contra a Igreja Católica e tudo o que ela representa. Então, era necessário pintar a igreja medieval sob uma luz bastante sinistra, e daí vem a má reputação da Inquisição. A maior confusão que se comete acerca da Inquisição advém do fato de que ela não foi um evento único e homogêneo na história. E ademais, segundo Regine Pernot, uma das maiores autoridades sobre a Idade Média, a Inquisição foi sobretudo benéfica, pois ela substituía o procedimento de acusação pelo procedimento de investigação. Mas, acima de tudo, em uma época em que a população devota levava muito a sério a sua fé, e muitas vezes enfurecidos eles puniam os hereges sem um julgamento adequado, a Inquisição veio justamente para oferecer justiça aos acusados. O que passou a ser considerado a forma católica da Inquisição foi um tribunal eclesiástico estabelecido na França do século XII para a supressão da heresia. Mais especificamente, naquele caso, a heresia dos albigenses, ou o catarismo. A Inquisição, portanto, lidava com ideias, notícias, informações e a disseminação do conhecimento, esforçando-se, nesse caso, para defender as pessoas da doutrina rebelde, garantindo a sua pureza e veracidade. A maior finalidade da Inquisição, portanto, era corrigir o erro, e não punir quem o comete. Por se tratar de uma sociedade onde a religião era o aspecto principal da vida, às vezes, obviamente, a punição do herege relutante era necessário, mas ela se dava na minoria dos casos. Ada Palmer, professora de História da Universidade de Chicago, que até onde me consta não é católica, afirma que as sentenças mais comuns impostas pela Inquisição eram que os hereges recitassem Ave-Marias ou assistissem a palestras realmente entediantes. Houve muito poucos afogamentos e poucas pessoas foram mandadas para a fogueira. Além disso, a igreja não tinha autoridade para executar ninguém. Essa era a prerrogativa do Estado. Eles recomendavam que o herege fosse executado, e então só as autoridades locais é que poderiam executar a sentença. A Inquisição só entrou realmente numa fase de métodos e finalidades controversas quando ela foi apropriada pelo poder secular, como por exemplo na Inquisição Espanhola. Mas como isso acontece no fim do século XV, aí nós já saímos da Idade Média e se trata do Estado e não da Igreja cometendo excessos. Mito 4. A mulher era relegada a um papel de inferioridade. Na realidade, devido à grande devoção destinada à Virgem Maria, e também ao desenvolvimento dos conceitos de amor cortês e cavalheirismo, o Ocidente foi a civilização que mais valorizou o papel da mulher nos últimos 2000 anos de história. Mas não é segredo para ninguém que, por se tratar de uma sociedade majoritariamente patriarcal,
é inegável que na cristandade medieval, via de regra, o papel da mulher era mais dedicado à família e às tarefas domésticas. Mas isso não significa que esse era um papel indigno, nem muito menos que a mulher não tinha direito a assumir papéis de destaque em outros setores da sociedade. No âmbito civil, as mulheres exerceram uma infinidade de profissões. Professora, farmacêutica, tintureira, copista, miniaturista, encadernadora, ferreira, açougueira, padeira, cervejeira e muitas outras trabalhavam no comércio. E quando seus maridos morriam, eram elas que tinham o direito de assumir os negócios da família. Já no âmbito religioso, as mulheres também possuíam cargos de muita influência. Regine Pernod, por exemplo, descreve que algumas abadesas eram senhoras feudais, cujo poder era respeitado tanto quanto o dos outros senhores feudais. Algumas carregavam o cajado como bispo e muitas vezes administravam vastos territórios com cidades. A enciclopédia mais conhecida do século XII, o Hortus Deliciarum, foi escrita pela abadesa Erhard de Landsberg. Santa Edelgarda de Bingen e Santa Gertrudes de Elfta são outras religiosas e escritoras proeminentes do período medieval. E talvez o maior exemplo de poder feminino da história é o de uma mulher camponesa guiando com sucesso os exércitos de um país como a França, até o ponto de ser considerada uma heroína nacional pelos seus feitos. Essa moça se chamava Joana d'Arc, e isso aconteceu em plena Idade Média, algo que até mesmo nos nossos dias atuais seria considerado inimaginável. Foi justamente no começo da Idade Moderna que a mulher irá presenciar uma redução drástica nos seus direitos. E em 1593, por um decreto lançado na França, as mulheres foram apartadas completamente de qualquer função pública. E por fim, o mito 5, na Idade Média não houve qualquer progresso científico. Essa talvez seja a mentira mais patética de todas sobre a Idade Média, mas infelizmente é a que mais é acreditada como verdadeira. No entanto, quanto mais os historiadores e arqueólogos descobrem sobre a Idade Média, mais eles percebem que foi uma época de grandes conquistas e avanços. No meu vídeo anterior eu destrinchei todo esse tema sobre o progresso científico na Idade Média, e lá eu demonstro como, acima de tudo, a Igreja Católica foi uma força impulsionadora da educação, da ciência, da arte e da filosofia durante esse período. Os monges católicos, por exemplo, foram essenciais na preservação do conhecimento, no desenvolvimento de tecnologias para a agricultura e também eram habilidosos relojoeiros. Além do mais, muitos clérigos católicos foram pioneiros em diversas áreas científicas, incluindo a sismologia, a astronomia, a teoria atômica moderna, a geologia e tantas outras áreas. Além disso, a Igreja é responsável direta pela criação das universidades, que desempenharam um papel muito significativo no avanço da ciência. Relacionado a isso, a escolástica foi indispensável não só no âmbito filosófico e teológico, como a própria ciência econômica e a sistematização de conceitos jurídicos e dos direitos individuais se devem aos escolásticos que dedicaram milhares de questões a fim de esclarecer esses temas. Quem quiser se aprofundar melhor nesse tema, eu vou colocar aí um card com um vídeo de 18 minutos só sobre o progresso científico e tecnológico na Idade Média e qual foi o papel da Igreja Católica nessa história toda. Enfim, nós sabemos que a Idade Média passou a ser vista com desprezo por ser uma era marcadamente cristã, mais especificamente ainda católica. E isso escandaliza a modernidade pagã. Só que um historiador sério tem que se atentar aos fatos e analisar um período pelo que ele foi, dado o contexto, e não partindo de preconceitos anacrônicos. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta aí embaixo a sua opinião, a sua sugestão ou a sua crítica construtiva. Se inscreve aí também no canal e ativa o sininho para receber a notificação dos próximos conteúdos. E tão importante quanto tudo isso é você se tornar membro do canal. Essa é uma ferramenta de financiamento direto muito importante. E é claro, você só assina se você quiser e se não for te fazer falta. Mas se você curte esse conteúdo, se você gosta desse canal, o seu apoio é essencial para tornar esse canal financeiramente viável. Além do mais, o nome dos apoiadores do canal está sempre na tela no final de cada vídeo em forma de agradecimento, fechou? Então eu agradeço demais a você que já é um apoiador, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui.